Fala, galera da aviação, mais uma vez aqui, rapidinho antes de começar essa entrevista, para deixar um recadinho para vocês. Ó, para você que está assistindo esse vídeo, ó, não esquece de dar aquela força. Curte, comenta e compartilhe com os amigos. Manda para todo mundo da aviação, vamos fazer esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas possíveis, porque isso motiva e ajuda a gente a continuar gravando mais entrevistas aí para vocês e trazendo novidades para o canal. Fala, galera da aviação, novamente aqui com o nosso projeto, hoje com mais um amigo da aviação. Paulo Martins, ele tem 23 anos de profissão, trabalha no controle da qualidade, ele é professor substituto do Instituto Federal de São Paulo e hoje ele está aqui para um bate-papo bem interessante com a gente. Paulo, muito obrigado pela sua participação, tá? É um prazer ter você aqui com a gente, participando desse bate-papo, compartilhando um pouco da sua experiência com a gente. Paulo, para quem não te conhece dentro da aviação, quem é o Paulo Martins? Olá, Felipe. Olá, Murilo. Muito bacana estar aqui com vocês. É um prazer enorme, tá? Gostaria de agradecer de antemão o convite por estar participando do canal de vocês. Sou fã de vocês, acompanho sempre as entrevistas que vocês estão fazendo e publicando nas redes sociais. Bom, como você falou um pouco de mim, né? Eu sou o Paulo Martins, né? Estou na aviação há 23 anos e trabalho os últimos 13 anos no controle da qualidade. Então, beleza, Paulo. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Obrigado pelas palavras. A gente fica muito honrado de saber que o nosso podcast está sendo útil, né? Para algumas pessoas, tem pessoas acompanhando. Então, a intenção nossa é que sirva de exemplo para muitos, né? E que a gente possa mostrar a história de todo mundo, né? Atrás dos bastidores, o que vem passando para chegar e conquistar os objetivos. Então, a gente fica muito feliz mesmo por estar alcançando isso aí. E como eu sempre faço, começar do começo, né? Como foi há 23 anos atrás o seu primeiro contato com a aviação? O que que te trouxe para a aviação? Boa, Felipe, bacana, cara, essa pergunta. É porque a aviação, ela sempre é um desejo, né, de alguns jovens, né, de querer trilhar esse caminho, mas como trilhar, né? Qual, qual, quais os meandros que você tem que seguir para conseguir trilhar essa jornada, né? E eu fui um cara muito feliz porque eu conheci pessoas que contribuíram para que eu conseguisse trilhar essa jornada, né? Então, tive contato com a aviação 23 anos atrás, através de um amigo que me incentivou a fazer o curso, né? E de imediato, né, logo após a finalização dos módulos de aviônicos, motores, célula, todos os módulos que compõem o curso, nós viemos para São Carlos, né? Então, meu primeiro contato na aviação de fato foi em São Carlos, no MRO de uma empresa aérea nacional, né? A antiga TAM, do qual eu continuo trilhando essa jornada há 23 anos. Paulo, legal, Paulo. Paulo, você falou dos módulos há 23 anos. Você então começou quando ainda era o antigo DC, correto? Correto, Murilo. Então, a primeira jornada foi a primeira trilha foi o módulo básico, né, com GMP, Uhum. depois célula aviônico, na época do DAC, né? Mas atualmente ainda continuam essas subdivisões para a formação dos Isso. novos técnicos, né? Não, eu te fiz a pergunta E, porque o que que acontece? Hoje a prova ela é feita no computador. Você vai lá na sede, você faz a prova, e acredito eu que em São Paulo também, como no Rio de Janeiro, era o provão, né? Todo mundo num local marcado, papel, ficava aguardando o resultado nesse mesmo padrão, né? Murilo, você tocou num ponto bem interessante, né, cara? Porque naquela época a gente tinha o alerta, quando iniciava a prova, de não destacar o gabarito para não correr o risco de errar, né? De Exatamente. misturar, de misturar os gabaritos com os cadernos, né? E sempre ocorria de um ou outro, logo depois da explicação do sargento, né? De esquecer do que foi falado e destacar o gabarito, e aí ter essa troca, né? Então, isso era um ponto que dificultava, em certa medida, as pessoas de serem aprovadas logo de cara, né? Hoje, como mesmo você mencionou, fica mais fácil, porque é feito agora no computador, então você tem um banco de questões
né? Questões. Você responde no tempo determinado e se tiver aprovado, o resultado já sai na hora, né? Aquele tempo você ficava sofrendo, aguardando o resultado, né? Às Exatamente. vezes era reprovado por uma questão, duas questões. Mas Era um perrengue, né? era um perrengue, mas é legal, eu lembro que quando eu fiz a minha prova de GMP, acontecia uma coisa que hoje não acontece mais. Eu lembro que na época eu acertei 41 questões, se eu não me engano, e precisava de 42. E depois que saiu o gabarito, uns 10 dias depois, houve uma correção e eles anularam uma questão. E eu acabei sendo aprovado por conta dessa questão que foi anulada. Você Eu olha, né, todo cara? triste, de uma hora para outra eu fui aprovado. Para você ver como é, né? E realmente acontecia muito isso, né? É, De você ter um número X de questões para ser aprovado e por conta de uma só você reprovar e em seguida anular questões e o pessoal conseguir. Ô Paulo, nessa época aí que você começou os cursos, você tinha uma outra profissão antes ou a primeira profissão sua foi na aviação? Eu estou perguntando isso porque se tinha uma profissão antes, como que era essa logística para você trabalhar, estudar os cursos, né, fazer os cursos separados, como que era isso? Boa sua pergunta, Felipe. Antes de iniciar na aviação, sim, eu trabalhava no antigo MAP, né, da Praça Ramos, e nesse tempo eu morava em Itaquera, né, região leste de São Paulo, e a logística, ela era bem complicada, porque eu levava, em média, 2 horas de traslado, tanto para ir quanto para voltar, e foi um tempo bem difícil, mas tinha que persistir, né? Eu acredito que quando você tem um desejo, você tem um sonho, de alcançar os seus objetivos, eu acho que as barreiras elas acabam sendo um trampolim para que você consiga ter mais motivação para alcançar de forma mais rápida. Mas foi um tempo difícil, foi uma logística bem complicada. Eu fazia a escolinha na Iacom na época, né? E para quem não conhece, a Iacom fica próximo ao aeroporto de Congonhas, né? Então, a gente pegava sempre o fluxo para o pessoal que via do bairro para o centro, então você tinha trânsito e também o inverso quando retornava, né? Então era bem complicado. é Que o luta, hein? que é o que nós sempre falamos aqui, né? A aviação ela é feita de persistência, né? Desde o início, porque normalmente não é fácil. E durante esse percurso, o Paulo, quando aparece a sua primeira oportunidade dentro da aviação? Dentro da aviação, a primeira oportunidade surgiu em 2001, né? No final de 2001, quando eu finalizei o último módulo, por sinal, né? Que foi o módulo aviônico, e surgiu uma oportunidade de vir trabalhar em São Carlos, né? A TAM, a antiga TAM, na época abriu o processo seletivo para cá e eu e alguns amigos nós conseguimos vir para São Carlos, traçar essa jornada. Foi um início também bastante difícil, porque você acaba tendo que fazer algumas concessões, né? Ter que deixar familiares para trás, tal. Mas para mim não foi tanto, porque eu não falei no início, mas eu sou do Piauí, né? Então eu vim para cá muito novo, né? Com 18 anos de idade. Então essa mudança de localidade, para mim não teve um impacto tão significativo, mas para muitos, para alguns outros tiveram, né? E aí nós íamos para Uhum. cá, para São Carlos, um grupo de 4 amigos, e aqui nós começamos a trilhar essa jornada na aviação, que já dura aí 23 anos. E demorou muito? Quando vocês foram para São Paulo, vocês ficaram muito tempo procurando essa primeira oportunidade ou isso foi rápido? Demorou, Felipe, demorou um pouco, sabe? Esse é um dos pontos que a gente que acaba até conversando com algumas pessoas que estão tentando entrar na aviação, alguns novos entrantes, né? Que acabam se desanimando, né? Parece que o percurso é sempre o mesmo, né? Você não tem as habilitações, você não tem o conhecimento, você não tem a experiência necessária para você começar já na aviação.
mas o início foi um pouco difícil, demorou mais ou menos uns 2 anos até a gente entrar na aviação, né? Até eu entrar na aviação. Foi um tempo que eu fiquei, confesso para você que bateu aquelas perguntas, né? É hora de desistir ou continua insistindo em algo que a gente não consegue ver no horizonte além, né? Algo no horizonte, aliás. Mas, devido à persistência, devido até a necessidade de você mudar um pouco de áreas, né? De carreira, de profissão, né? Foram 2 anos de luta, né? Até que a gente conseguiu vir para São Carlos e aqui nós começamos degrau por degrau, né? Então, eu sempre falo para quem me pergunta se o início na aviação é difícil. Eu acredito que todo o início ele é difícil, né? É. Vocês são um exemplo disso, vocês acabam sendo, você e o Murilo, acabam sendo até exemplos para que futuros profissionais queiram sempre buscar algo a mais, né? Porque é bom quando a gente vê que profissionais de qualidade estão mundo afora, levando o conhecimento na aviação a outros níveis, né? Então, isso é motivo de inspiração para que outros profissionais acabem querendo trilhar essa jornada, né? Porque no início é difícil, né? Eu acredito É. que para todos nós é difícil, mas com o tempo é algo prazeroso, é algo que é gratificante, né? Ô, Paulo, é legal você tocar nesse ponto, que é um dos assuntos também que a gente aborda bastante, né, Felipe, aqui, o início. Eu Uhum. acho que ela é o que eu acabei de falar, né? A aviação ela já começa, você já começa tendo que ter persistência. E principalmente para o primeiro emprego, porque eu acredito que, como você, muita gente pensa em desistir. A entrada como auxiliar, para mim, é uma das piores fases que existe, que eu tenho observado. Tanto na asa fixa quanto na asa rotativa. É bem complicado você conseguir aquela primeira oportunidade, né? Mas de uma hora ou outra, com persistência, fazendo um network, se comunicando, buscando fazer amizades próximas da aviação, a pessoa sempre começa. Só que um outro contraponto com relação a isso, que eu acho muito legal também na aviação, é que, por exemplo, o momento que nós vivemos hoje, a partir do momento que você passa a mecânico, né, Felipe? E você é um bom profissional, não estou nem falando de um exímio profissional, não, né? Tô falando assim, você é um bom profissional, dificilmente você vai ficar desempregado. Tô certo? Uhum. Nessa pontuação? É bem interessante essa observação. Você queria falar, Felipe? Não, pode ir, pode ir. Você foi muito feliz na tua colocação, Murilo, porque realmente é isso mesmo, sabe? Eu acho que todo início ele é problemático, né? A gente não tem conhecimento, não tem experiência, a gente não tem aquele networking que pode fazer a diferença, né? Que É, a gente acaba conseguindo na aviação, porque a aviação eu vejo como um universo, como todas as outras profissões, mas é um universo fechado, né? Ela é fechado porque você precisa de boas indicações para que você também consiga indicar, né? Você acaba tendo que escolher os profissionais que você vai indicar por conta até de uma questão de segurança e qualidade, né? Então, quando você tenta esse primeiro momento de auxiliar, é complicado exatamente por isso, né? Porque você enfrenta certas barreiras, principalmente do conhecimento, mas é. uma vez que você rompe essa barreira, aí o céu é o limite, né? Porque você começa a ter um know-how muito maior sobre aviação, e é isso que o mercado de fato exige, né? E necessita no contexto atual, né? E complementando isso aí, ô Paulo, eu sou o exemplo vivo aí, o Murilo tá aí, que ele pelejou muito, né, Murilo, para eu conseguir entrar na aviação. Então foram uns aninhos bons aí, uns 3 anos, eu acho, pelo menos, pelejando, né, até arrumar a oportunidade. E assim, e depois que a gente entra, pega essa oportunidade de auxiliar, eu acho que é aí que a chave vira. Por quê? O mais difícil é entrar. Depois que entra, se você for uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada, independente se você é o mais inteligente do mundo ou não, mas se você for uma pessoa esforçada e seguir o caminho certo, as pessoas certas, cara, o futuro seu tá garantido ali na aviação. Isso aí é fato. Então, assim,
depende muito da sua atitude dentro da empresa, né? Dentro das empresas, porque a gente vende o nosso serviço. Então, se você vender bem o seu serviço ali, independente se você é o melhor do mundo, se você é apenas um bom, né? Um bom mecânico, cara, é muito difícil ficar parado. Um bom exemplo disso, né, Felipe, é quando a gente chega nesse nível, você tem uma certa, um certo conhecimento e um certo networking que vão te abrir portas, né? Eu acho que em toda profissão a gente precisa ter também networking, né? Então, networking ali Exatamente. Uhum. é essencial para que a gente consiga ter êxito em em qualquer tipo de profissão, né? Ainda mais na nossa que requer um nível de segurança e qualidade muito grande. E quando você fala que segurança e comprometimento, você tem toda a razão, né? Eu acho que o profissional, quando ele consegue aliar disciplina, conhecimento, segurança e qualidade nas suas entregas, ele é um profissional que todo o mercado vai querer a qualquer momento, né? Ele não fica Uhum. desempregado. Eu acho que isso é o grande X da questão nos tempos atuais que qualquer tipo de empresa busca, né? Ela não vai abrir mão de profissionais que têm uma excelência, né? Exatamente. Não, Paulo, para complementar, tá sendo legal esse início, porque a gente tá tendo muita interação no canal com o pessoal que está começando, a gente está recebendo muita mensagem. E uma outra dica que eu dou, Paulo, é o seguinte: o Felipe foi um exemplo disso. O Felipe, quando ele entrou como tratorista, rebocando Uhum. helicóptero, né? A função dele. Então eu falo o seguinte: tenta agarrar todas. Agora eu tô com um sobrinho também que está começando. Ele entrou na cargo carregando mala, carregando e descarregando aeronaves. Então é o seguinte: tenta entrar de qualquer forma em alguma coisa relacionada na aviação, carregando mala, tratorando, serviço de rampa, serviço de pista. Por quê? É o que você acabou de falar, você vai fazer um network. Você já vai começar a viver aquele mundo, mesmo que não seja o primeiro caminho que você deseja seguir, né? Às vezes a gente tem que pegar alguns atalhos ou alguns desvios para chegar no objetivo. Você vai fazer network, você vai estar em contato com o mecânico, com o piloto, com o comissário, com o cara do check-in, daqui a pouco a tua oportunidade ela vai aparecer. E é até necessário, sabe, o Murilo, esse tipo de início, essa forma de início, né, era até necessário para que a gente até aprenda, né? Porque muitas vezes a gente não consegue entrar, como você bem disse, direto na fonte, né? Você tem que usar atalhos. E esses atalhos, às vezes, são essenciais para que você consolide cada vez mais a tua carreira, né? Isso aí. Porque você vai adquirindo tanto conhecimento que vai se solidificando aquilo que, que em determinado momento vai ser útil na tua profissão. Eu acho que todo tipo de conhecimento ele é válido, todo tipo de profissão ela é Agrega. válida, e isso você Sim. agrega valor naquilo, né? E aí depende de você construir uma carreira sólida ou não, né? Depende do profissional, né? As pessoas É, precisam. tem uma frase que meu irmão sempre me falou, meu irmão sempre me acompanhou muito, né? Eu conversava muito com ele quando eu estava de auxiliar. E tinha época que você ficava meio chateado, né? Que as coisas aconteciam e você via ali que para você às vezes ficava um pouco agarrado, por mais que você esforçasse. Mas meu irmão sempre chegava para mim e falava: Felipe, pode ficar tranquilo que tem alguém vendo. Tem alguém vendo. Então, assim, cara, para todo mundo que tá ouvindo aí, ó, tem alguém vendo, cara. Por mais que você se esforce ali, você vê que às vezes não tá dando certo, que tá demorando, mas, cara, vai dar certo porque tem alguém vendo. E esse alguém que tá vendo, ele vai te levar longe. Então, assim, e realmente funciona, cara. Isso dá certo. Só fazer o seu papel, fazer o melhor que possível, que vai chegar longe, que vai alcançar os objetivos. Cara, você tocou num ponto bem interessante, né, Felipe? E realmente é isso mesmo, né? Tem sempre alguém vendo. É, E a dica para você ser o destaque como um bom profissional é simples. Faça a coisa certa sempre, sabe? Na aviação a gente tem uma máxima, né, que vocês sabem disso, de que não existe a possibilidade de se fazer errado. Existe a possibilidade de se fazer o certo sempre. Na aviação, em cima não tem pit stop, né? O avião precisa sair bem, com segurança e qualidade, sempre. difícil. Então, o profissional que ele consegue
que ele consegue cumprir todos os requisitos de segurança, qualidade, e ser um cara aplicado, eu acho que o termo certo é disciplina, ele vai se dar bem sempre, porque tem sempre alguém olhando. E os profissionais que são bons, eles se destacam. Parece Sim. que brilham sozinhos, né? É rápido, né? É Exatamente. Paulo, e aproveitando o tema, como foi o Paulo Martins auxiliar? Como é que foi esse período para você? curioso, cara. Eu era sempre um cara curioso, eu era um cara chato, eu perguntava tudo, Uhum. sabe? Eu acho que o segredo está aí, você perguntar. Então, eu não costumava ficar com dúvidas. Eu tive bons professores, né? Inclusive, vocês assistiam a fala do Simões aqui. O Simões foi um grande professor, né? E o conselho que ele sempre dava é o seguinte: tá com dúvida? Pergunta. Não tenha dúvida. Não existe esse impasse de você ter dúvida ou não. Então, como auxiliar, eu sempre procurei tirar minhas dúvidas, né? E sempre aprender mais, certo, né? Sempre ficar buscando conhecimento, lendo os manuais, criando a minha listinha de termos técnicos que eu não conseguia fazer a tradução naquela época, porque naquela época é mais difícil, não tinha celular que fazia a tradução simultânea, né? Então a gente anotava os termos no papel, depois ia no dicionário, buscava o termo, lia a frase completa para tentar entender um contexto. Então, muitas vezes eu e alguns amigos a gente trocava o horário de almoço para ler manual, né? Então, eu acho que é aquilo que vocês acabaram de falar, então sempre tocando nessa tecla, né? É você buscar o tempo todo aprender, você sempre ser curioso, né? É, Então, resumindo, eu era um cara chato, eu perguntava demais, né? Mas eu aprendi bastante também, né? E é, essa é a fase de auxiliar, eu acho que é a que a gente mais pode sugar informações, né? Porque o auxiliar ele está sempre nos piores serviços, né? Todos os mecânicos chamam, olha, vê o auxiliar, ainda mais se o auxiliar for proativo. Cara, vem cá, fulano, vem cá. Eu lembro Paquinha, vem cá, que era o meu apelido, né? Aí vem aqui, vem aqui. Cara, você está sempre nos piores serviços. Então, o melhor momento de você aprender e sugar informação é de auxiliar. Porque quando você se torna mecânico, lógico, você vai ter serviço difícil, mas não vai ser constante igual quando você é auxiliar com todo mundo. Então, tem que E alguém vai aproveitar e te sugar o perguntar, máximo né? que dá. É, isso aí. E alguém vai te perguntar alguma coisa, porque você começa a Isso. ser a fonte de informação para outros mecânicos, né? Outros auxiliares, aliás, né? Então, é uma fase bem interessante e eu acho que necessária para você reafirmar a teoria daquilo que você estudou na prática, né? Uhum. eu sempre falo que o período de auxiliar ele é o pilar do bom mecânico, tá? Em qualquer especialidade. E o que você falou com relação à dúvida, eu sempre falo com a galera, não leva a dúvida para casa. Porque eu tenho até uma frase que eu falo o seguinte: a aviação ela admite a dúvida, mas ela não perdoa o erro. Então, Sim. assim, você tem que estar sempre, cara, afiado naquilo que você está fazendo. Sempre tem alguém te olhando, sempre tem alguém por perto para tirar a tua dúvida. Além de ter sempre alguém te olhando, sempre vai ter alguém perto de você. Então, assim, cara, não deixa nada para trás, porque o erro não vai ser aceito dentro da aviação. Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você entra como auxiliar em qual setor? Eu entrei na manutenção na parte de motores, né? Na equipe de motores. Então, eu trabalhei 2 anos como auxiliar, um ano e meio, 2 anos como auxiliar na equipe de motores, né? Uhum. E graças a essa curiosidade, proatividade, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, né? Além de curiosa, né? Em pouco tempo ali, 1 ano e meio, 2 anos, eu fui começando a ter minhas promoções, né? De auxiliar, depois para mecânico, né? MEC 1. E aí você vai trilhando, fui trilhando cada etapa cada degrau dessa jornada no seu devido tempo, né? Então, eu acredito que os 10 anos que eu fiquei como mecânico na manutenção, eu subi cada step um por vez no tempo certo, sabe? Eu, eu acredito que não E tenha.
não tive tempo de atropelar um step ou outro, sabe? E, Paulo, como que foi essa transição de auxiliar para mecânico? Como que foi a sensação, a troca de responsabilidade, aquele momento ali que tudo muda? Como foi isso? É boa a responsabilidade. E aí É, você começa, né? Enquanto você está auxiliar, você começa a perguntar, você tira suas dúvidas. E quando você muda de função, você passa a ter a responsabilidade de ter a entrega por aquele serviço que você vai assinar. Você assina por aquele serviço que você entrega, né? Até então, como auxiliar, você estava ali, alguém assinava por você. A partir do momento em que você assina seus próprios documentos, você atesta o trabalho que você faz, a responsabilidade é maior, né? Então, essa transição de auxiliar para mecânico, um dos grandes desafios é realmente a responsabilidade e você saber que você é responsável por um serviço que deve ser feito da melhor forma possível, né? Porque, como o Murilo falou, a aviação até aceita dúvidas, erros não são aceitáveis, né? Eu brinco que é quando você aprende a escrever o seu nome, né? Quando você começa a assinar e você tem a responsabilidade de estar liberando alguma tarefa que foi executada. Esse tempo, esses 10 primeiros anos foram na oficina de motores? Foram trabalhando com motor? Não, né, quando eu falo equipe de motores, é hangar mesmo, né? Aqui nós tínhamos Aham. uma subdivisão da seguinte forma: uma equipe que trabalhava com sistemas mecânicos, né? Uhum. Equipes de estruturas, equipe de aviônicos e equipe de motores, né? Então, a equipe de motores era praticamente responsável por fazer todos os serviços relacionados ao componente, tanto remoção quanto instalação, né? Também de APU, né? Mas isso no hangar, né? No Uhum. hangar. Eu nunca trabalhei em oficina, não sou mecânico, nunca fui ah, mecânico tá. de oficina, né? Aqui, Ah, legal. a nossa prática aqui no MRO, em São Carlos, é sempre manutenção, né? Então, nesse período de 10 anos, esses 10 primeiros anos, eu saí da função de auxiliar e aí fui subindo os degraus da carreira como Mac 1, Mac 2, né? Mac 3, os níveis que eram subdivididos na época, e até chegar a mecânico sênior, né? Que foi já na fase final ali do meu tempo de mecânico, um pouco antes de entrar no controle da qualidade, ali em 2011, no final de 2011, de 2012, na verdade, né? Então, foi mais ou menos esse tempo. Então, quando eu falei que foi gradativo, então a cada 2 anos, um ano e meio, 2 anos, eu conseguia subir um Legal. degrau nessa jornada, né? Uhum. E nesses 10 anos, Paulo, que você teve de mecânico, o que que te despertou a vontade de ir para a qualidade logo depois? Teve alguma coisa assim mais especial? Ou às vezes o próprio destino foi te direcionando? Como foi isso? Eu acho que com o tempo de profissão, né, a gente acaba, com a experiência que a gente vai adquirindo, a gente acaba se inclinando para determinadas áreas, né? Então, eu acho que a qualidade foi uma das áreas que me acolheu, né? Naquele momento que eu queria fazer essa transição de função, né? Então, eu sempre achei muito interessante, sempre gostei muito daquele processo investigativo da aviação, né? De você cuidar dessas etapas com mais cuidado, com mais segurança, com mais qualidade. Não que as outras áreas não tenham isso, né? Na aviação, a premissa na aviação é sempre segurança e qualidade, mas a possibilidade de você aprender um pouquinho mais com outras áreas dentro da aviação, né? Então a gente, apesar de ter atuado muito tempo em motores, ter contribuído com sistemas mecânicos, mas eu acho que a qualidade ela te agrega um valor a mais por conta do contexto de você lidar
com novos processos, né? Você lidar com investigações, você lidar com a redação de documentação normativa, revisão de documentação normativa, aliás, você participar de etapas do processo de manutenção de fora, e aí a tua visão ela acaba sendo uma visão mais acurada do ponto de vista de quem olha de fora da caixinha, né? Então, quando você está muito imerso no setor, você fica muito especialista em um setor, né? Isso não é demérito nenhum, isso é excelente. É o Uhum. que é uma certa deficiência disso, né? Mas é a possibilidade de você ampliar o teu campo de conhecimento. Então, eu acho que foi um caminho natural, Felipe, que a qualidade apareceu na minha carreira, né? Não que não tenham outros, a possibilidade de outros caminhos, né? Mas foi um caminho Uhum. natural que me abraçou e eu estou aí há quase 13 anos, né? Na qualidade. Esse processo de mudança, ele vem através de indicação ou prova interna dentro da empresa? Vem através de prova interna. São processos seletivos, né? Que você precisa ter requisitos para Certo. poder participar, né? O, um dos requisitos é você ter o número de carteiras necessárias, então eles sempre procuram técnicos que tenham acima de 2 carteiras, por isso é importante a gente até frisar aqui que quem deseja entrar na área sempre tirar as habilitações, né? Não uma, duas, mais 2 ou 3, né, se for o caso. Então, eles avaliam também o teu currículo, né? É avaliado após a prova o teu currículo, né? A tua carreira dentro do processo a empresa como um todo, aliás, e também o seu nível de skill, né? Os seus skills, o seu skill profissional, né? Dentro da aviação. Então, é processo interno o modelo. Você passa por etapas desse processo até conseguir ingressar no controle da qualidade. Não, é legal a E gente. essa. Ah, pode ler, Desculpa, desculpa. deixa eu te falar. É legal a gente pegar nesse ponto. Eu que te atropelei, tá, Felipe? Desculpa, mas só para não Tranquilo. perder o raciocínio, é legal pegar nesse ponto, porque o que que acontece? Quem passa do período de auxiliar e acha que não vai estudar mais, pode esquecer, porque é constante. E uma coisa que eu falo, o estudo é constante. Uma coisa que eu falo que hoje é o meu modo de ver, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que essa história de uma habilitação hoje só não funciona mais, cara. Tu tem que tirar todas elas. Não adianta tu ter só célula, a célula está resolvendo, ou o motor está resolvendo, ou o avião que está resolvendo. Cara, tira as três. Não importa o tempo que você vai levar, tenta fazer o mais rápido possível, é claro, mas tira as três, porque eu não consigo enxergar mais assim, no meu ponto de vista, tá? Um mecânico hoje sem as 3 carteiras. Muito Vai, difícil. Felipe. Não. A minha pergunta era o seguinte, Paulo. Essa adaptação sua para o ramo de qualidade, ela foi muito fácil? Você achou muito difícil? Ou como foi isso? Então, essa adaptação para a qualidade, ela foi uma adaptação fácil porque eu sempre gostei de buscar conhecimento. E quando você está nesse novo contexto, nessa nova função, a responsabilidade ela é dupla, né? Ela é muito maior e aí você sente o peso dessa responsabilidade, porque você é cobrado em outra esfera, né? Então, além Uhum. de você ter que garantir o seu serviço, você precisa garantir que todos aquele conhecimento, aquelas normativas que são exigidas na aviação devem ser cumpridas, né? Claro, a gente acaba sentindo no primeiro momento aquela certa resistência, por quê? Porque você está saindo de uma função de mecânico, você está, né, entrando em uma nova função e sempre tem aquele momento que você acaba se perguntando, será que realmente era aqui que eu queria estar ou não, né? Mas no mais, no geral, foi uma fase muito, muito tranquila, sabe? Não teve tanto conflito interno comigo, não.
Ah, E, legal. Só complementar, rapidão, Murilo, só complementando o que o Murilo falou antes, né, e concordando com o que ele falou também sobre as três carteiras, pegando a sua experiência, eu acho que as três carteiras ela é tão necessária até por questão de oportunidade, porque, por exemplo, se você não tivesse as três carteiras, se você não tivesse preparado, essa oportunidade nunca cairia no seu colo, nunca viria para você. Então, assim, hoje as três carteiras mais do que necessário. Se inventarem outra, tem que tirar outra. Então, assim, é mais para estar pronto. Você tem que estar pronto na hora certa. Entendeu? Então, tudo você tem que estudar antes para estar pronto na hora certa. Então, as três carteiras é fundamental para pegar a oportunidade igual você pegou. Acho muito interessante isso. Isso é bem interessante o que você falou, porque uma carteira não vai ser o diferencial, né? Então, até porque quando esses processos eles abrem, a exigência ela parte de duas para cima, né? E aí você tem uma série de exigências, você tem que ter tempo de carteira, você tem que ter a quantidade de carteiras, você tem que ter um nível de proficiência de leitura em inglês muito bom, né? Porque você precisa, você acaba sendo o espelho para manutenção também, de certa forma, né? Porque quando você olha a figura do inspetor, você acha o cara, ele tem um conhecimento um pouquinho a mais do que os outros. Na verdade, não é que tem um conhecimento um pouquinho mais que os outros, né? Ele tem que se esforçar mais para aprender mais, porque a quantidade de informação que ele vai ter acesso, ela é muito maior, né? E, como você falou, as três carteiras elas vão acabar abrindo portas, né? Para aviação que hoje, no meu entendimento, é um cenário muito mais promissor do que antes. as oportunidades estão cada vez maiores. Deixa eu te falar, nós estamos aqui falando muito sobre a qualidade, né? Inspeção de qualidade. De uma forma geral, eu vou emendar duas perguntas para você. De uma forma geral, você consegue dar uma explicação básica para a gente o que faz um inspetor de qualidade? E a outra, mexendo com você, o inspetor de qualidade, ele é o melhor amigo do mecânico? Você agora é uma pergunta bem interessante, né? O que faz o inspetor do controle da qualidade? Ele é o responsável por garantir que determinados processos de manutenção que requerem uma dupla inspeção por parte da engenharia ou da empresa, né, que são os selecionados, seja cumprido. Então, ou seja, a função dele, além de garantir que o serviço tem uma dupla inspeção, a função dele ainda vai além. Ele é um disseminador de conhecimento dos procedimentos, ele é um disseminador de conhecimento de todas as documentações normativas e ele é um replicador, né? Ele é um instrutor constante para as novas gerações que precisam, que buscam de determinado tipo de conhecimento e se apoiam na figura do inspetor do controle da qualidade. E aí, respondendo à tua segunda pergunta, não. Para alguns, ele não é o melhor amigo do mecânico, mas eu considero que sim, né? Eu acredito o seguinte, que qualidade e manutenção não devem ser antagônicas, porque o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo é sempre entregar um produto final com qualidade, com segurança. Isso é feito pela manutenção, né? A manutenção que é responsável, que é dedicada, ela vai ser uma manutenção de segurança e de qualidade. O inspetor do controle da qualidade, ele está junto com o mecânico para garantir que aquilo está 100%, 100% garantido perante as exigências normativas que a empresa exige, né? Então, ele é a figura da empresa para garantir das autoridades, digamos assim, né, que exigem que aqueles procedimentos tenham uma dupla inspeção, seja cumprido com duas pessoas. Então, essas duas figuras, se elas forem inimigas, nenhum processo é feliz, né? Nenhum Sim. processo vai ser bom, né? Nenhum resultado vai ser bom, aliás. Então, existe sim, existe a troca de conhecimento, inimizade não, né? Eu Uhum. acredito
que, enquanto inspetor, nós tenhamos um bom relacionamento com todos os mecânicos, toda a manutenção, né? Até porque, senão, você não consegue se sustentar no cargo. Não somos o Exatamente. dono da verdade, né? Não somos o dono da verdade. A gente apenas troca experiência, a gente apenas complementa o conhecimento do outro. Eu acho que acho que esse é o termo correto, né? Nós Perfeito. complementamos um conhecimento um do outro. Então, a manutenção, o mecânico não vive sem o inspetor, e o inspetor não vive sem o mecânico, por quê? Porque se hoje eu estou na figura de inspetor, eu ainda sou um mecânico de manutenção, né? Sim. Eu sou um mecânico de manutenção. Eu preciso zelar pela minha carteira, pela minha CHT, né? Mas fazemos isso em conjunto com a manutenção. É, cara, os dois têm que jogar junto, né? É um time, os dois têm que jogar junto. A gente sabe que, dependendo da situação, de quem é, às vezes fica um pouco complicado, né, de lidar, que isso vai muito da índole, né, da pessoa e tal, mas a grande maioria, né, trabalha junto, tem que andar no mesmo caminho, trilhar o mesmo caminho, justamente para manter o nome que é o cargo, né, que é a qualidade. Então a gente tem que Uhum. manter a qualidade do nosso serviço, que o primeiro lugar da aviação é a segurança, né? Então os dois têm que se alinhar e trabalhar junto. Acho que é muito importante isso aí, E né, Murilo? complementando, Felipe, e pegando nesse ponto que você está falando, eu penso o seguinte: o cara, primeiro que a aviação ela é feita de filtros, né? É, são processos para melhorar aquilo que é feito. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas, ou algumas poucas pessoas que têm um pouco de resistência contra essas coisas, eu acho que ela não entende o processo e tem receio de alguma coisa, né? Ela acha que pode ser que ela possa estar se sentindo, como é que se diz? A palavra não é Pressionado? menosprezada, né? Mas esteja sendo vigiada. E a condição não é essa. E se você olhar pelo ponto de vista da segurança, tem mais alguém assinando com você. Tem alguém atestando assim, ó, Murilo, tu fez um ótimo trabalho. Vamos colocar para voar. E isso é gratificante, cara. Assim, eu acho que com o passar dos anos isso está mudando bastante. Acredito que antigamente deveria ser muito mais difícil, mesmo porque isso é pregado o tempo todo a gente fala sobre isso. E, cara, eu fui acostumado muito a chamar as pessoas para o double check, para inspeção duplicada. Às vezes tu chama um inspetor, tu chama um outro inspetor, pede mais alguém para olhar, porque, cara, a aviação é feita disso, é o teu nome. É você chegar, colocar a cabeça no travesseiro e falar, pô, tá tudo certo. Eu fiz, foi checado, rechecado, então eu tô tranquilo para liberar esse serviço. Com certeza. Isso são pelas funções, né, Murilo e Felipe? A gente está dentro da empresa em algum momento, em alguma função, né? Então, eu acho que todas as funções elas acabam se complementando, né? Isso aí. Quando a gente fala de manutenção, a gente tem que levar, tem que sempre pensar o seguinte, que nós também somos usuários do sistema, né? Exatamente. E como usuários, nós queremos o melhor, nós queremos a segurança. Então, um ponto bacana que eu acho da aviação é a segurança, né? Nós trabalhamos com segurança sempre, a gente sempre busca compartilhar conhecimento com o objetivo final de quê? De que todos os nossos trabalhos, todas as nossas atividades, elas tenham qualidade na entrega e elas sejam seguras, né? Então, tempos passados, né, poderia ter esse conflito, né, de É, talvez a função X é suprema acima de outra. Não, eu acho que hoje, no contexto atual, a gente precisa compartilhar conhecimento, compartilhar forças em nome de um bem maior que é as entregas com qualidade e com segurança, para que tudo saia de acordo com o que está escrito no procedimento. não, exatamente. E o seguinte, só para fechar, você não é o último filtro, não é a palavra, ainda tem mais coisa por cima disso. Então, assim, não tem nenhum Sim. setor dentro da aviação que não vai ter um filtro, né? Nós somos a qualidade. Então, assim, cara, do estoque ao serviço de limpeza, à lavagem, ao serviço de reabastecimento, tudo tem um processo e não tem para onde você fugir, porque
É o que a gente está falando aqui, né? De forma repetida, é a segurança, cara. É botar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, tá bem feito. Dormiu o sono dos justos, né? Como dizem. Exatamente. Exatamente. Ô, Paulo, você falou aí questão de compartilhar conhecimento. Aí pegando esse gancho aí, você comentou, né? A gente viu que você é uma professor substituto lá no Instituto Federal de São Paulo. Como que surgiu isso aí de você? Você trabalhou, tá na qualidade, tem 13 anos, mas de onde surgiu a questão de ser professor? Você gostava? Como apareceu isso? Cara, cara, é uma história longa, viu? Daria talvez um outro encontro para a gente conversar sobre isso, né? Mas tudo começou quando, aqui em São Carlos, nós temos alguns cursos, né? E em 2012 eu resolvi fazer Biblioteconomia e Ciência da Informação, né? Simplesmente porque eu nunca gostei muito de ficar parado, sempre gostei de aprender. Então, é uma necessidade que eu tinha, né? Que eu tenho, né? De sempre buscar conhecimento. E uma coisa foi puxando outra, Murilo e Felipe, né? Uma coisa foi puxando outra, e aí em seguida, após a graduação, veio o mestrado, depois o doutorado, e calhou no IFISP, no Instituto Federal de São Carlos, São Paulo, abrir processo seletivo para professor substituto na área de técnica de manutenção de aeronaves, né? Hangar, né? E aí foi em um desses processos, né, e eu entrei como professor substituto, né? Eu estou desde abril como professor substituto, mas Legal. antes disso eu já dava aula em algumas escolas técnicas da cidade para a área de mecânica de aviação, porque eu acho que é, é muito importante a gente, enquanto profissionais da aviação, compartilhar conhecimento, né? Eu acho que quanto mais conhecimento a gente puder compartilhar sobre a nossa profissão, porque é uma profissão fantástica, né? Tudo que eu tenho na vida, eu consegui através da aviação, né? Então, foi a profissão de mecânico de aviação, da aviação, que eu consegui trilhar esses caminhos, né? Então, e Uhum. ter essas oportunidades. Então, replicar conhecimento é algo muito prazeroso, e ver a formação desses novos profissionais que daqui a algum tempo vão ser nossos substitutos, né, na aviação, e é muito gratificante, porque a gente, de certa forma, acaba visualizando ali um pouquinho da nossa contribuição para a formação de novos profissionais da área, né? E aí acabou calhando de entrar como substituto no Instituto. E estamos aí, né, alguns 6 meses já, né, caminhando aí para um contrato de 2 anos. Espero que seja muito profícua essa estadia lá, e que tenha bons frutos, novos profissionais com um pouco de conhecimento, né? Se eu puder compartilhar um pouquinho de conhecimento do que eu tenho, né? Eu já fico feliz em ver essa galera já formada aí na aviação. É, isso daí tá indicando futuro cargo de instrução dentro da empresa que trabalha. Não sei não, hein? Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Então, eu sempre busquei conhecimento, e acredito que a partir disso, oportunidades surgem, né? Podem surgir dentro da companhia, né? Para novas novos desafios, né? A gente nunca deve ficar fechado a novos desafios, e seja o que Deus quiser, né? A gente está pronto para o que deve vier. Bom, muito bom, muito bom. Murilo, já vamos para quase uma hora aí, né? Exatamente, passa rápido. Ainda mais conversa boa Parar, quando vê, parar é difícil, parar é muito difícil. tá indo Ô, Paulo, embora. a gente vai puxar para a parte final, até para a gente conseguir manter o padrão aí, né? De uma horinha e pouco, a gente tenta manter, né, Murilo? Às vezes é difícil, porque o começar é bom, mas o terminar é difícil demais. Mas vamos lá, quer Certeza. começar, Murilo? Posso começar. Paulo, falando de aviação, qual foi o maior desafio enfrentado por você na sua carreira?
Eu acredito que o maior desafio, Murilo e Felipe, foi o começo, né? Acho que o começo é um dos maiores desafios, porque você busca ingressar na área e quando você ingressa como auxiliar, você tem a impressão de que não vai dar conta de aprender tudo aquilo, né? Então, esse é um grande desafio, é caminhar um pouquinho de cada vez até conseguir trilhar um caminho de sucesso. Então, esse foi um dos maiores. Boa. E nesses 23 anos aí de aviação, Paulo, quem foi seu maior professor? Ou os maiores professores? Cara, eu tive bons professores na aviação. Eu tive muitos, teve muitos, é, cara, eu tive bons professores na aviação. Teve muitos profissionais que contribuíram muito para o meu crescimento enquanto profissional da aviação. Eu citar Uhum. um nome aqui, eu estaria sendo injusto, né? Porque eu posso me esquecer de incluir algum deles. Mas Uhum. tanto na manutenção, tanto no controle da qualidade, eu tive profissionais que até hoje me inspiram e que me abriram uma porta quando eu precisei, né? Que me deram um conselho e que me transmitiram conhecimento quando eu mais precisei. Então, é, são vários profissionais. Eu não seria injusto eu citar o nome de algum e Show. esquecer o restante. Não, Justo. legal. Ô Paulo, uma pergunta que nós fizemos pro Simões, e eu gostei dela. Dentro da tua carreira, você olhando para trás, se você pudesse refazer a tua carreira dentro da aviação, você mudaria alguma coisa? Teria alguma coisa que você faria diferente? Não, às vezes eu me paro, às vezes eu paro para pensar sobre isso e eu acredito que eu construí uma carreira na aviação sólida, uma carreira bonita, uma carreira do qual eu tenho orgulho em ostentar, né, enquanto profissional da aviação que eu sou, porque foi graças a essa carreira que eu tive as oportunidades, que eu conheci as pessoas que eu conheci e de estar aonde eu estou hoje. Então, eu acredito que tudo aconteceu no momento certo, né? Aconteceu com as pessoas certas. O caminho foi trilhado da forma certa, né? Porque eu sempre procurei muito ter agradecimento por aqueles que me ajudaram. Eu sempre procurei ter disciplina na minha profissão e eu sempre procurei ser humilde em reconhecer qual era o momento de mudar a chave para ser uma pessoa melhor e um profissional melhor. Então, eu acredito que tudo isso foi essencial para que eu me tornasse o profissional que eu sou. Então, provavelmente, se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada na minha jornada. Legal. E pegando isso aí, Paulo, hoje, se você parasse assim, em frente ao espelho e se perguntasse, valeu a pena? O que que você diria para você mesmo ali na frente do espelho? Valeu a pena. Valeu muito a Valeu. pena, sabe? Estar na aviação valeu muito a pena, porque tive oportunidades, né, de conhecer países que provavelmente talvez eu não conheceria, né? Tive oportunidade de ter conhecimento sobre equipamentos que fica no imaginário da maioria das pessoas, né? Como é que um avião daquele tamanho consegue voar com tanta carga, né? Então a gente acaba adquirindo esse tipo de conhecimento e a gente vivencia um universo que ele somente permeia no imaginário de muita gente. E para a gente é realidade. Então, eu gosto do que eu faço, né? Sou feliz com o que eu faço, sou realizado com o que eu faço, né? E olhando no espelho, como eu estou olhando aqui para a gente agora, eu acho que eu diria a mesma coisa. Valeu muito a pena. Estar aqui hoje valeu muito a pena.
Muito Maneiro. bom, né? O que move quem trabalha na aviação normalmente é a paixão, né, cara? Porque É. é um estresse diário, são problemas diários, você às vezes perde noites de sono, né? Fica longe da família, fica longe dos filhos, você passa por períodos às vezes difíceis, mas no final não tem quem não termine apaixonado, né? E para a gente dar continuidade aqui no nosso bate-papo, a gente sempre pede a sugestão de dois ou três nomes, caso você queira indicar. Se não quiser também não tem problema. Tendo boas histórias, a gente vai fazer contato e quem sabe a gente não tá batendo papo aqui também. Show de bola. Eu posso indicar os nomes depois? Pode, Pode, pode sim, Pode? pode, Eu te pode mando sim, os nomes pelo WhatsApp, tá? pode sim. top, E aí eu indico Ô, para vocês. É claro, possível? sem sem problema problema nenhum. nenhum. Ô, Paulo, não, você pode indicar sim depois, cara. Pode mandar pra gente aí que a gente faz o contato depois. Queria te agradecer, Paulo. Muito obrigado, cara, pela sua participação. Muito obrigado por um pouquinho da sua história aí, ter compartilhado com a gente. Espero que as pessoas tenham gostado aí, que compartilhe o seu vídeo, que deixe o like, que comente também, principalmente os amigos, para a gente estar incentivando outras pessoas, para a gente estar trazendo mais conteúdo para a galera aí para puxar um pouco mais de pessoas para aviação, né? A gente precisa, tá com muita vaga, tá com muito espaço para todo mundo, né? Tanto no Brasil quanto aqui fora. Então, assim, queria te agradecer demais pela sua história, te dar parabéns por tudo que você viveu e está vivendo. Parabéns mesmo pela sua conquista, pelos seus sonhos. Papai do céu te abençoe cada vez mais, que venha te trazendo mais sucesso, saúde, que você conquiste todos os seus objetivos, tá? Obrigadão mesmo. E pode deixar o seu recado para a galera. E, se possível, deixa como é que eu posso falar? Uma dica para quem está começando. Felipe Murilo, mais uma vez, muito obrigado o acolhimento de vocês, pelo convite, né? Pela tarde prazerosa da nossa conversa aqui. Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento nesses 23 anos de aviação, né? Com o público de vocês, né? Sempre estou acompanhando o canal de vocês. É muito interessante e é muito importante isso que vocês estão fazendo para dar visibilidade aos profissionais da aviação, né, que não podem ficar somente nos bastidores, né, tem que mostrar também que segurança e qualidade se faz aqui atrás também no back-end, né. Então, desejo também para vocês dois muito sucesso, né, que o céu seja o limite para vocês, que tudo aquilo que Amém. vocês me desejaram seja em dobro para vocês, que Deus abençoe vocês sempre, ao público de vocês, né? Que o canal de vocês cresça muito e muito mais, né? E dizer que na aviação conhecimento técnico é essencial, né? Mas disciplina, humildade, respeito pelos profissionais e, sobretudo, pelos procedimentos são o que faz a diferença. Nunca, Hum, nunca, em momento algum, nenhum profissional da aviação deve deixar de continuar a estudar e buscar novos conhecimentos. Por quê? Qualidade e segurança é o pilar número um que deve existir na aviação. sim. Muito obrigado, pessoal. Galera, esse foi mais um bate-papo. Conversamos com Paulo Martins. Mais uma vez, muito obrigado para a galera, né, Felipe? Agora a gente está aprendendo comentar, compartilhar e curtir. E até a Isso aí. próxima, se Deus quiser. Tchau Valeu, para galera. todo mundo. Obrigadão. Show de bola, Abraço. pessoal. Abraço.